Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, desse livro fantástico que é a Gênese. E como eu sempre costumo iniciar nossas aulas, hoje eu trouxe essa frase de Sri Sri Ravi Shankar, que diz: a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino. A possibilidade de se molhar ou não é sua. Então, que saibamos, em nosso destino, vivenciar os melhores momentos e acreditar sempre que tudo aquilo que pode nos parecer doloroso ou difícil nada mais é do que um degrau a ser vencido. Hoje vamos começar o nosso Evangelho com essa imagem linda e querida de nosso mestre e guia Jesus, que nos traz a seguinte passagem. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai.
ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diria a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. E interessante que essa passagem foi tema da nossa aula passada, dentro desse capítulo que estamos hoje, que é dos milagres, e ele vem reforçar exatamente a nossa fé, né? Acreditar nas nossas potências. Jesus nos veio demonstrar as potências que temos. Claro, ainda estamos num estado evolutivo que ainda requer de nós esforço sobrenatural para vencermos a nós mesmos, mas somos capazes. Ele sempre disse, ele sempre nos alertou que somos capazes, somos luz, somos filhos de Deus. Então que precisamos acreditar fielmente nas nossas potencialidades, que nos foram dadas pelo Pai quando de nossa criação. E conhecendo a verdade, conhecendo a natureza, conhecendo a criação e conhecendo as leis de Deus, podemos potencializar muito mais tudo aquilo que somos, né, em essência. Bom, meus irmãos, agradecidos a esse querido mestre por tanto que nos ensina, por tanto que nos traz caminhos certos, caminhos precisos, e nós ainda, ovelhas desatentas, nos desviamos dos caminhos, mas ele está lá, firme, sabedor de que somos capazes e que um dia alcançaremos o mesmo estágio evolutivo que ele hoje se encontra. Pedimos permissão a esse querido mestre para darmos início a mais uma aula desse livro, que é um livro que complementa toda a doutrina, né? O bom entendimento acerca das leis de Deus nos coloca em condições de seguirmos nossa jornada radiante. Pedimos também permissão à nossa querida e doce irmã Maria Angélica para darmos início a mais essa aula, na certeza de que estaremos intuídos pelos espíritos mentores deste curso que tanto amamos. Bom, meus irmãos, é a nossa aula de hoje. Continuamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho, e hoje finalizaremos com tentações de Cristo, prodígios por ocasião da morte de Jesus, a aparição de Jesus após a sua morte e o desaparecimento do corpo de Jesus. São temas bastante interessantes, tá? Que trazem muito misticismo, muito dogma, muitas questões que aí envolvem e que vamos, ao longo dessa aula, tentar trazer um bom entendimento e assim desmistificando, nós, em vez de diminuirmos a Jesus, nós vamos engrandecer esse grande mestre que conosco esteve para nos auxiliar. Bom, primeira parte da aula de hoje, nós vamos tratar sobre a tentação de Jesus, né? Então, Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, na passagem do Evangelho, tem essa questão da tentação. Jesus foi tentado por 40 dias pelo diabo, né?
e nos apresenta como um fato real, né? Se nós entendermos a grandiosidade de Jesus, tá? Toda a sua potencialidade, toda a sua evolução desse espírito crístico que conosco esteve, fica difícil imaginar que Jesus tenha sido tentado pelo diabo. Completamente impossível e acreditar que ele, um espírito tão puro, que dizia que ele e o Pai era um só, né? Ele, como nos foi trazido nas aulas passadas, que se ele era médium de Deus, porque ele estava em ligação direta com o Pai, como ele poderia ter sido tentado pelo diabo? Fica difícil, a gente diminui Jesus pensando dessa forma. Mas aí Kardec nos traz esse bom entendimento que, se nós formos analisar como uma parábola, tá, nós encontraremos elementos bastante interessantes para que possamos aprender mais. E aí sim, entendermos a grandiosidade desse mestre. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se achava sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Então, dentro do nosso estágio evolutivo, nós ainda estamos factíveis de cair em tentações, né? A nossa natureza ainda é muito fraca. Nós ainda não temos consolidado em nós essa pureza de Jesus. Então, se entendermos que a tentação de Jesus foi trazida como uma parábola, fica muito mais fácil de compreendê-la. Compreender, portanto, o sentido desta parábola, que outra coisa aí não tendes do que do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e o bom samaritano. Duas famosas parábolas que nos trazem bastante ensinamento, né, que Jesus nos deu. Ela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Que seja, pode ser mais do que és, pode possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te adquirindo muito, cede à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Né? Nós temos aquilo que nos clama, que nos tenta, que nos desvia dos nossos caminhos retos, que seriam as tentações do mundo material, né? O poder, a vaidade, o orgulho, tudo isso ainda é muito latente em nós, muito forte em nós. Então Jesus nos vem chamar a atenção para que fiquemos atentos a tudo isso e não nos deixemos ceder por essas tentações, né? Ela vos mostra o perigo e o meio de evitardes, dizendo as más inspirações: retira-te, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação, né? Afasta de mim, não me deixa entrar nessas questões, não me deixa entrar nessa vibração, principalmente vibração. Porque quando vibramos nessas más inspirações, nessas más tendências, deixando que nosso orgulho, nossa vaidade falem mais alto, nós entramos por caminhos que não são construtivos, né? Agora, se entrarmos nesses caminhos, também não vamos sofrer ou se lamentar ou ficar ali parado, estagnado na dor. Vamos compreender que ali entramos e que precisamos dali sair. Então é ação. Precisamos estar sempre atentos e ativos, modificando positivamente para o positivo todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, baseadas sempre na lei do Pai, que é de amor. Pensai bem nos ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Essa passagem é de João Evangelista, em Bordel, 1862, que vem nos trazer exatamente isso que esse livro nos traz: o bom entendimento acerca do Evangelho, né? Tirando todo esse sentido figurado que
que pode nos induzir a erros, como nos induziu no nosso estágio ainda de início do cristianismo, onde confundimos poder com Deus, onde matamos em nome de Deus, né? Isso tudo, esse bom entendimento, tentando entender o que Jesus nos queria trazer, né? Não ficar atento aos detalhes milagrosos, o fantástico, o maravilhoso, e entender a passagem do momento, para que isso nos sirva de exemplo e assim a nossa luz possa brilhar com mais intensidade, pois compreendemos e, a partir da compreensão, podemos colocar em prática em nossas vidas. Prodígios por ocasião da morte de Jesus, né? Essa também é uma questão muito interessante desse dia fatídico ao qual Jesus foi crucificado. Ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo dos seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 27, versículos 45 e de 51 a 53. E Mateus nos traz uma narrativa acerca desse dia, desse momento. Vamos tentar entender o que de fato ocorreu, para que a gente possa compreender o sentimento desses apóstolos naquele momento. É estranho que tais prodígios, operando-se no momento em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenha sido notado, pois que nenhum historiador os menciona. O que ele quer dizer? Apenas os apóstolos narraram, né, com seus sentimentos, com suas dores, aquele momento. Mas nenhum outro historiador ali presente, naquele grande momento, afinal, aquele período, Jerusalém era visitado por quase que todos daquela região, quer dizer, muitos ali estavam, né? Muitos ali perceberam, e não existe nenhuma narrativa, nenhuma passagem através de outras pessoas que mencionem esses fatos narrados nos evangelhos nesse dia da crucificação, esse dia de muita dor, né, para a humanidade. Parece impossível que um tremor de terra e ficar toda a terra envolta em trevas durante horas, no país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar desapercebidos. Então, um grande tremor de terra, um escurecimento do céu, ficou desapercebido para esses historiadores que acompanhavam e que narravam, inclusive, que acompanhavam os reis, né, naquela época, que acompanhavam os romanos ali presentes, ali dominando aquela época. Não existe nenhuma citação por parte deles acerca desse dia ou desses momentos de trevas e de tremor de terra, a ponto de pedras rolarem, a ponto de véus rasgarem e de o dia se tornar noite. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíram dos sepulcros. Naquele momento de dor, de sofrimento, pessoas tiveram visões de entes queridos que partiram, porque ali externaram, puderam comparar a dor de um ente querido que partiu com a dor de um irmão querido que estava partindo, né? É muito fácil da gente compreender, todos nós já passamos por essas experiências da perda de entes queridos. É como se o chão tivesse tremido, é como se a vista tivesse escurecido, é como se nada fizesse mais sentido, é como se
nos fosse tirado a vida quando recebemos a notícia da morte de um ente querido. Imagina aquele povo, né, que amava a Jesus, imagina aqueles apóstolos, seus seguidores, que amavam incondicionalmente a Jesus, vivenciando todos aqueles fatos de dor e sofrimento por qual ele passou, e o vendo ser crucificado e vir a desencarnar. Foi muito sofrimento. Imagina a dor, né? O desespero e as sensações que afloraram em cada um daqueles ali presentes, sempre dentro das suas vivências, né? Porque sabemos que nossas experiências são individualizadas. Então, cada um de nós reage de uma forma diferente às ações externas, né? E nesse momento de dor, de uma dor muito forte, muito profunda, imagina como esses evangelistas não estavam, né? E como eles retrataram as suas dores nos evangelhos. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Essa frase, ela coloca Jesus num patamar tão acima, né, do que bem entendemos dele, quando melhor compreendemos ele, né? Quando algumas pessoas dizem que diminuímos a Jesus quando trazemos explicações plausíveis dentro dos ensinamentos dos Espíritos acerca dessas ações que Jesus fez, fantásticas, de curas, de desobsessão, de atração, essas palavras doces e amorosas que ficaram em nossos corações até hoje, quando melhor entendidas através da doutrina, aumenta, potencializa, né, toda essa entendimento que temos acerca desse querido mestre, esse espírito puro, o qual conhecemos, porque já esteve entre nós, o qual nos deixou tantos ensinamentos e que até hoje é seguido por tantos quanto ainda, mesmo que não o compreenda por inteiro, mas já percebem ali um átomo de amor que pode brotar em cada coração. Então, não estamos com isso diminuindo Jesus, pelo contrário. O grande amor que aquele povo tinha naquela época, que hoje ainda temos, com o advento da sua partida, né? Através de uma traição de um povo, até mesmo de alguns apóstolos, um momento de grande sofrimento que foi a sua Via Crucis, né, até a sua crucificação. Imagina o quanto isso não causou, ou melhor, trouxe sentimentos tão dolorosos àqueles que ali viveram, né? Bom, a aparição de Jesus. Passado o momento do seu desencarne, Jesus foi conduzido a uma tumba, né, envolto como na época era feito, em um manto, né, e colocado numa tumba. Aquele era o seu destino e o destino de todos aqueles que desencarnavam naquela época. E Jesus apareceu após a sua morte. Foi um momento de muita alegria e de muita expectativa. E imagina se fosse hoje. Se Jesus aparecesse, se fosse no dia de hoje, com a tecnologia que nós temos. Seria exatamente essa figurinha. Todo mundo tirando uma selfie com Jesus. E, em vez de entender todo o processo, as pessoas iriam documentar o processo para depois comentar, né? Então precisamos usar a tecnologia para o nosso crescimento e não para a nossa vaidade, né? Eu vi, eu documentei, e sim, eu compreendi e eu apliquei o amor que Jesus me ensinou. Então,
a passagem diz o seguinte: mas Maria Madalena, se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas, e estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro ao lado dos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela respondeu: é que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus de pé. Sem saber, entretanto, que fosse Jesus, este então lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Suba a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que viram o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Essa passagem está em João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Jesus apareceu mais vezes, segundo relatos do Evangelho. Nessa passagem, nesse primeiro momento que Maria tem esse contato com Jesus, a gente pode perceber que Jesus fala: não me toques. Ainda era um momento em que do desligamento do corpo perispiritual do corpo físico. Ainda passava por um momento, né, de desencarnação, porque já conhecemos que o processo de desencarnação não é imediato. Ele se processa molécula a molécula e é acompanhado por amigos espirituais, o que não poderia deixar de ser Jesus, tanto que Maria vê 2 anjos sentados, um à sua cabeceira, em pé, um à sua cabeceira e outro aos seus pés, que estavam ali conduzindo esse processo, né? É um processo que todos passamos quando desencarnamos, e ele pede para que ela não toque, né? Quando Maria leva essa informação aos apóstolos, todos desacreditam porque acham que, por conta da dor, da perda, ela estivesse vendo coisas, tá? Mas Jesus apareceu mais vezes depois desse fato. No mesmo dia que ele apareceu a Maria, ele apareceu a 2 homens, um deles Cleófas. E ainda no mesmo dia, Jesus se apresentou também junto aos apóstolos. 8 dias depois, Jesus apareceu no mesmo local e dirigiu-se a Tomé e disse, já que Tomé não estava presente na primeira aparição, né, Tomé duvidou da aparição de Jesus, do corpo de Jesus, né? E aí ele fala: põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Né? É a famosa passagem em que Judas, né, responde: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe diz: tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creem sem ver. Olha quanto ensinamento Jesus nos traz através desses momentos e dessas experiências, né? Nós ainda somos muito do ver para crer, né? E Jesus vem vivenciar, nesse momento, uma grande experiência, que é crer sem ver. Né? Ainda não temos o bom entendimento completo de tudo que vem a ser a nossa realidade espiritual, mas já temos tantos ensinamentos, já temos esse divino mestre a nos exemplificar, mas ainda não cremos, porque precisamos ver. Então, que passemos a crer sem a necessidade do ver, possamos sentir e, a partir daí, nossas vidas se transformarão, porque a nossa fé nos conduz a bons caminhos, a bons pastos. Jesus apareceu também
aos discípulos no mar de Tiberíades, né? Ele apareceu à margem, e nessa passagem é muito interessante que ele fala: ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos o reconhecessem. Disse-lhes então, ele estava afastado um pouco, né, do barco, e os discípulos ali envoltos com a pesca e tudo mais, ainda não conseguiam pescar o suficiente para o sustento deles. E aí Jesus fala: filhos, nada tendes que se coma? E eles responderam: não. Disse-lhe ele: lançai a rede do lado direito da barca e achareis. De novo, uma passagem em que Jesus, com a dupla vista, visualiza onde está um cardume de peixe. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era Jesus, que era o Senhor, se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia mais do que 200 povoados, puxaram daí a rede cheia de peixe, né? E nessa passagem, na sequência, Jesus conversa intimamente com Pedro e dando uma sequência, sabendo que Pedro havia sofrido quando ele falara após a última ceia, que Pedro o iria negar 3 vezes, ele o pergunta 3 vezes se Pedro o ama, né? Mas as interpretações dos evangelhos não trazem de fato esse amor, porque ele fala 3 formas de amar, né? É o amor fraterno, o amor familiar e o amor sublime. E Pedro aí entende essa missão grandiosa que lhe foi dada, e ele cai aos pés de Jesus e chora pedindo perdão. E Jesus, é claro, não estava ali para condená-lo, pelo contrário, estava ali para ensiná-lo e ampará-lo, como sempre fez. Essa passagem é muito bonita. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus com circunstâncias e pormenores que não permitem dúvida da realidade do fato. Elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Então, tudo isso já estudamos nas aulas anteriores, por isso é tão importante a gente manter essa sequência do livro, pois um capítulo antecede o próximo, né? Conseguimos compreender todas essas questões através das leis fluídicas que nos foram trazidos nos capítulos anteriores. E as propriedades do perispírito. Se não compreendermos, fica difícil entender como Jesus ali apareceu após o seu desencarne. E nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, sem faltar a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas aparições, nele reconheceremos todos os caracteres de um ser fluídico, né? Jesus se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos os veriam, como quando estava vivo, ignorando a causa originária do fenômeno das aparições. Seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. E interessante também, quando ele aparece aos discípulos, agora, após esse momento do seu desencarne, é interessante que os apóstolos, né, agora aqui identificado, porque eles eram discípulos antes da partida do Mestre e se tornaram apóstolos, né? Eles deram continuidade ao ensinamento do Mestre. E eles estavam sendo perseguidos à época, porque eram os amigos de Jesus. Então, por estarem sendo perseguidos, eles se escondiam, eles se reuniam de forma
bastante íntima, né, com pouco acesso a várias pessoas e escondidos, meio que fechados em ambientes onde poderiam estar tranquilos, fora do alcance daqueles que os perseguiam. E Jesus aparecia nesses locais. Então, como explicar Jesus entrar nesse local, né, com um corpo físico, né, se as portas não abriam, se as janelas não estavam abertas, né? Então, eles não se apercebiam desses detalhes. Bastava perceber o mestre ali com eles, poderem tocá-lo, né, através da tangibilidade, né, o espírito se torna tangível, tocável, palpável, né? A sua presença ali a encher o ambiente com o mesmo amor, com a mesma magnetismo, já era o suficiente. Eles não buscavam explicações para aquele fato, né? Então, daí acharem que ele havia ressuscitado em corpo, né? O que não é verdade. E o desaparecimento do corpo de Jesus também é outra questão muito interessante, né? Existem várias linhas de raciocínio acerca do corpo de Jesus. E, afinal, o que houve com o corpo de Jesus, né? Da mesma forma, muitos tentam descrever o tipo físico de Jesus, a sua forma física, as suas feições, cor de pele, cor de cabelo. Isso tudo, né, se nós pudermos compreender que o corpo físico é somente uma vestimenta de um espírito num período de encarnação, e o que importa de fato é sim a sua jornada na Terra, quando encarnado, o que interessa são os ensinamentos e o amor que ele deixou. O que interessa é a vida que ele levou, construtiva, solidária, de cura, de atenção, como posso dizer, de plenitude ao qual Jesus viveu. Esses detalhes não se tornam tão importantes, porque o corpo era apenas uma vestimenta, tá? Mas as religiões trazem essas questões, né? Afinal de contas, se o corpo de Jesus não existiu, é sinal de que ele ressuscitou em corpo, tá? Mas os estudos que nós já trouxemos até hoje nos dão conhecimento de que não, que quando Jesus, como nós já vimos no momento anterior, ele aparece em perispírito e não em corpo físico. Mas e o seu corpo? O que aconteceu com o corpo de Jesus? O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam os 4 evangelistas, baseado nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação. E lá não o encontraram. Viram alguns, nesse desaparecimento, um fato milagroso, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Aqui uma foto do Santo Sudário, né, que envolveu Jesus, que retrata o seu corpo, que é objeto de muitas análises, muitos estudos. Então, segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal. Vamos procurar entender isso para a gente desmistificar isso, tá? Mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível, numa palavra, uma espécie de agênere. Os agêneres, essa questão foi estudada na aula de fluidos que a Glorinha nos trouxe, tá? Então, existe a agênere. O que é a agênere? A agênere é o não gerado, né? Então, quando um espírito se apresenta tangível, tá? Quase que materializado, quase que corporificado como perfeito, mas na verdade não é carne, na verdade não é orgânico, tá? Ele não gerado, é somente uma condensação do seu perispírito, tá? Ele é considerado um agênere. Ele pode percorrer entre nós, tá? Viver entre nós e nos trazer ensinamentos, né? Como a passagem que a Glorinha nos trouxe. Então,
classificar que Jesus tenha sido um agênere, que não tenha tido um corpo carnal, tá, traz algumas questões que precisamos analisar. Tá? Se nós entrarmos nessa seara de que Jesus tenha sido um corpo, numa aparição tangível, tá? Fica muito difícil da gente compreender a grandiosidade dos seus ensinamentos. Né? Então, o seu nascimento, a sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sendo apenas aparentes. Quer dizer, se ele fosse um espírito, um ser agênere, não gerado, toda a sua passagem, a qual conhecemos, não teria sido uma vida aparente. Né? O nascimento, o crescimento e a crucificação. Assim foi que, dizem, seu corpo, voltado ao estado fluido, pôde desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo é que ele seria mostrado depois da sua morte. Então, aqueles que creem que Jesus tenha sido um agênere, explicam o desaparecimento do corpo de Jesus. Porque já que ele era um ser fluídico, condensado para experimentar esse período, no momento do seu desencarne, esse corpo não existe. Esse corpo físico não existe. Ou melhor, ele nunca existiu, conforme aqueles que pensam. Né? Então, é possível? Sim, é possível. Mas Jesus faria isso? É isso que vamos analisar. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos bem distintos: o que precedeu e o que se seguiu após a sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção, desde aquele momento que Maria tem aquele encontro com o anjo, até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Então, Maria gerou no seu ventre um corpo, tá? Jesus nasceu de Maria e viveu a vida de um ser encarnado, com um corpo físico, um corpo material. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, toda a sua vida, toda a sua trajetória, tudo aquilo que nos é trazido acerca da sua história são caracteres inequívocos de uma corporeidade, de um corpo material. Porque ele seguiu a trajetória do desenvolvimento de um corpo físico. Nascimento, crescimento, evolução. Estado da infância, da adolescência e da maturidade. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele se revela o ser fluídico. É tão marcante a diferença entre os dois estados que não nos cabe mais a dúvida. Então, no período de encarnação, Jesus tinha um corpo físico, ele recebeu um corpo físico. Tá? E após o seu desencarne, ele se revela no seu corpo espiritual, como todos nós. A única grande diferença entre nós e Jesus é a sua superioridade moral. Jesus, para encarnar na Terra, ele precisou buscar os elementos mais sutis disponíveis na nossa atmosfera, no nosso orbe, que ele conhece tão bem, porque ele participou da formação desse orbe, os elementos mais sutis, mais puros, para formatar o seu perispírito e formatar esse corpo que o recebeu. Então, a grandiosidade de Jesus e a sua potencialidade, era muito maior do que cada um de nós aqui encarnado. Tanto que a psicosfera da Terra, a partir do momento que Jesus encarna no planeta, mudou radicalmente. Pelo seu magnetismo, pelo amor que ele expandia e pela sua potencialidade. Então, a presença de Jesus entre nós foi marcada, assim, por um corpo físico. Ele encarnou em um corpo físico.
formatado a partir de elementos mais sutis disponíveis naquela época. Por isso, a sua luminosidade, vamos dizer assim. Todos aqueles que narram o encontro com Jesus, né, aqueles que o desconheciam, tiveram a oportunidade, como a passagem de Públio Lentulus, que ele narra, descreve Jesus de uma forma tão bonita, tão brilhante, tão intensa, apesar de não conhecer o seu potencial, mas ele sentia na presença daquele homem um olhar sereno, um olhar de amor, um olhar que penetrava a alma, né? Por isso, porque Jesus trazia em si elementos potentes, pois ele agregava todos esses elementos mais sutis de amor que o Pai poderia destinar a esse filho nesse período da Terra. Pelas suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Então, toda a dor que é sentida por um corpo físico, ela não é, na verdade, ela não é sentida no corpo físico, ela é transmitida ao espírito. O espírito é que sente a dor, né? Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Então, o corpo físico, ele não sente a dor, ele transmite a dor ao espírito através das ligações nervosas, corpo perispirítico com corpo físico, né? O espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que esses resultam da alteração da matéria. Logo, se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar, nós conhecemos a sua história, que foi de muito sofrimento, é que ele tenha sim um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dos seres fluídicos, dos agêneres, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo, como a fome, a sede, o banho, o suor, as lágrimas. Nada disso teria experimentado. A necessidade da vestimenta, a necessidade do descanso, do repouso, né? Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera. Ele escolhera passar por tudo isso para ele nos trazer o bom ensinamento, né? Como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o Espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Então, cai por terra toda essa questão de que Jesus tenha sido um agênere. Tá? Então, existia um corpo. E onde está esse corpo? Tá? Se nós formos imaginar que o corpo de Jesus tivesse permanecido naquele local, tá? Imagina a peregrinação que não seria até hoje. Tá? Imagina os desvios do bom entendimento da sua passagem pela terra e estariam cultuando um corpo. Tá? É importante que cultuemos os seus ensinamentos. Isso é que importa, isso é o que fica. Isso é o que tem que ficar em nós, os ensinamentos do Cristo. A destinação do corpo do Mestre
dar sequência às questões orgânicas e naturais, da grande transmutação dos elementos desse planeta, né? Nascimento, vida e morte, como Kardec fala. É todo um processo de renovação. Então, se nos fixarmos a um corpo, estamos levando àquele corpo toda a potência e o amor de Jesus, quando na realidade toda a potência e todo o seu amor está no seu espírito, nos seus ensinamentos e na sua experiência entre nós, nos exemplificando em resignação, em fé e em acreditar que o Pai a todos abraça, a todos acolhe. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodicea, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas de um corpo impassível que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera, né, o agênere, que descera da Santa Virgem, que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram excomungados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma em 374 e em Constantinopla em 381. Então essa questão foi enterrada, não existe mais essas ideias, né? E isso não seguiu em frente, porque não condiz com a grandiosidade de Jesus, como bem explicamos aqui, né? Jesus viveu entre nós, e Jesus encarnou, Jesus teve um corpo. O destino do seu corpo após o seu desencarne fica sem necessidade de esclarecer, tendo em vista que todo o corpo deteriora, né? Se ele não estava ali naquele momento, quando Maria chegou, pode ter sido retirado pelos romanos para evitar uma peregrinação, ainda mais naquela época de convulsões, pode ter sido retirado pelos próprios apóstolos, ou talvez não, porque senão teria narrativas acerca disso, mas o fato é que existia um corpo, e esse corpo foi privado dessa fanatismo, né, dessa peregrinação em cima de um corpo, ficando somente os seus ensinamentos e o seu amor aqui vivenciados entre nós. Portanto, queridos, quando da aparição de Jesus após a sua morte, nada mais era do que a sua tangibilidade do seu perispírito se mostrando que há vida após a morte, se mostrando e nos ensinando que acreditássemos em nossas potencialidades, tá? E que o corpo é somente uma vestimenta importantíssima de uma encarnação, que passa por privações, passa por dores, passa por sofrimentos, mas nem por isso está abandonado a toda sorte. Pelo contrário, existe um amparo de todos que nos assessoram durante esse período de encarnação, e principalmente nossos irmãos, espíritos familiares, anjos da guarda, nossos guias, nossos irmãos que já partiram, que nos antecederam em nossa existência, que conosco habitam em sintonia, né? Ou aqueles mesmos que não tivemos o prazer de conviver, mas que conjugam em mesma sintonia, né? Aí é bom ressaltar, tanto para o bem quanto para o mal, né? Que possamos estar sempre em sintonia com o bem, porque o bem é essência divina, o mal é apenas um momento de desvio das nossas essência primitiva, né? O mal é um desvio da essência primitiva de que somos, e o bem ele é a essência divina que precisamos despertar em nós e ser bons, ser puros, ser amor, ser caridade, né? Precisamos acordar para essa realidade de filho de Deus que somos. Jesus, pois, teve como todo homem um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhes assinalaram a existência. Todo esse bom entendimento, como nós comentamos ao longo da aula,
da aula só nos traz enaltecer, né? Compreender e dar a real grandiosidade que é esse querido irmão, que tem essa missão de nos receber aqui nesse planeta e de nos conduzir em nossas jornadas de evolução. Tá? Esse grande irmão. Tá? Em momento nenhum, Jesus está diminuído do seu potencial. Pelo contrário, o bom entendimento acerca das particularidades fluídicas da vida espiritual, da vida material, de todo o sistema, de todas as leis de Deus, engrandece mais ainda a Jesus. E assim, nós, queridos amigos, nós encerramos esse capítulo, né, dos milagres, né, os ditos milagres de Jesus, com um bom entendimento acerca das suas ações e principalmente o entendimento do momento daqueles atos e o quanto aquilo é importante para que possamos interiorizar e crescermos juntos com o Mestre através do seu amor e da sua solidariedade. A nossa próxima aula, nós vamos tratar do capítulo 16, Teoria da Presciência, que é mais uma questão, mais uma potencialidade do Espírito, tá? E Jesus trazia isso de uma forma grandiosa. Né? E parte do capítulo 17, que são as predições do Evangelho, dos itens 1 ao item 26. Então é interessante que a gente possa estudar essas questões para que na próxima aula nós tenhamos um bom entendimento acerca disso tudo. Né? E lembrando que a nossa última aula, que estava prevista para o dia 24/12, que é o dia de Natal, ela será antecipada para o dia 22, numa terça-feira, às 20 horas. Tá? Então vamos encerrar o nosso curso da Gênesis, não numa quinta-feira às 18 horas, como vem acontecendo. Então a última aula, que seria dia 24, será no dia 22, às 20 horas. Né? E aproveitando esse momento de lembranças e de mensagem, de avisos, não vamos perder o nosso encontro de Jesus, o 25º encontro de Jesus, cujo tema é as tentações. Né? Será no dia 6 de dezembro, domingo, das 9 às 11 horas e sem a presença de público. Tá? Será transmitido pelo YouTube, o mesmo canal que hoje nós estamos assistindo a aula. E, de novo, imperdível. Quantas mensagens, quantos ensinos esse querido Mestre nos traz, não é verdade? Então que possamos, mesmo não estando presentes, vibrar com esse grande encontro de Jesus que finaliza todos os anos os nossos trabalhos da casa. E assim, meus irmãos, alegres, porque o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Essa passagem está no capítulo 15, item 63 do livro da Gênesis. E esse querido Mestre nos presenteia, nos presenteou, e até hoje, ou melhor, e ainda nos presenteará com muitos ensinamentos, à proporção que vamos evoluindo, vamos compreendendo mais e mais a nossa realidade. E agradecidos por esse momento que nos foi dado do estudo, pedimos a esses espíritos que conduziram a nossa aula permissão para encerrarmos mais essa aula desse fantástico livro que é a Gênesis. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, agora ficaremos no nosso chat. Qualquer dúvida, estamos aqui, prontos para ajudá-los
pronto para recebê-los com todo amor e, na medida do possível, responder dentro do que aquilo que já entendemos, que já compreendemos dessa doutrina adorável, dessa doutrina amável, dessa doutrina que nos impulsiona em direção à luz. Fique com Deus. Boa tarde.